O Senado aprovou nesta semana o marco regulatório para o uso da inteligência artificial no Brasil. Esse projeto estabelece princípios fundamentais para o uso e desenvolvimento da inteligência artificial, garantindo que essa tecnologia seja transparente, segura, confiável, ética e livre de vieses discriminatórios, respeitando os direitos humanos e também valores democráticos. O texto também exige o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a inovação, a livre iniciativa e a livre concorrência. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a Lúcia Mees. Ela é vice-presidente da IPM, Sistemas e Engenharia Eletrônica, a quem eu agradeço demais pela participação. Lúcia, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço pelo espaço de poder ter essa conversa tão importante aí para o futuro do país e para a nossa indústria de tecnologia, né, no Brasil. Então, com certeza, a aprovação do sistema regulatório para inteligência artificial no Brasil é um grande marco. Agora, para começar, em linhas gerais, né, o que achou dessa aprovação? A gente pôde acompanhar muito debate, várias audiências públicas e defesas de muitos grupos, né? Os parlamentares da oposição, da situação, também as empresas de tecnologia puderam se manifestar. Enfim, o que você pode trazer e destacar desse texto que foi aprovado no Senado? Há avanços importantes? Com certeza temos avanços importantes. Foi um debate muito polarizado durante todo o percurso, porque é uma regulamentação que vai influenciar o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil, impacta Big Techs, startups, todo o ecossistema. Dito isso, eu ainda acho que o consenso na indústria é que houve um grande avanço. Foi estabelecido um sistema, dando uma visão geral, né, que estabelece direitos e responsabilidades dependendo do impacto da solução de inteligência artificial na vida humana e nos direitos fundamentais. Então, é uma abordagem baseada em risco, que não é muito diferente do que foi aprovado na União Europeia com o EU AI Act. Então, segue um panorama internacional, segue uma consideração bastante justa em diferentes soluções e, claro, ainda há espaço para refinamento, que a gente espera que vai acontecer agora na discussão em torno da Câmara dos Deputados. Sem dúvida. Agora, essa regulamentação acabou gerando muitas controvérsias, a gente pôde acompanhar, inclusive, aqui na programação. Parlamentares, alguns pelo menos, falam que essa proposta daria ao governo poderes demais, poderes excessivos, especialmente em relação ao Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial. Muitos temem que isso pode abrir uma brecha aí para a censura. O que você acha desse tipo de análise, esse tipo de crítica? É exagero falar em censura ou você acha que sim, pode abrir uma brecha para cercear o direito dos usuários? Eu acredito que é uma linha muito tênue em que a gente estabelece o controle para uma entidade terceira, digamos assim, governo, setor público no geral, para definir o que pode ou não pode ser produzido, publicado em relação à inteligência artificial. Com certeza há esse receio, eu não diria em relação à censura, eu diria que falta clareza em relação a como esse sistema vai funcionar como um todo, e isso é com certeza algo que todo o ecossistema está bastante ansioso para ver. Outro receio é a questão de barreira regulatória que isso vai impor principalmente às startups ou empresas com soluções mais emergentes. Querendo ou não, é uma adição de umas novas necessidades de comprovar que as soluções elas são realmente seguras e conseguir classificá-las em um modelo de risco. E, por fim, também toda a burocracia adicional imposta às empresas em relação a, por exemplo, a necessidade de ter explicações claras sobre como as decisões no sistema de inteligência artificial são tomadas. Então, havia muita discussão. O ponto principal é se o Brasil estava sequer pronto para ter uma regulamentação já nesse momento, e se a gente não estava criando uma solução para um problema que não é tão bem compreendido. Então, ecoo e entendo os sentimentos em torno dos receios da nova legislação e ficamos todos na ansiedade de ver quais são esses refinamentos que vão ocorrer nos próximos passos. O assunto é regulamentação da inteligência artificial. Agora, Lúcia, o texto atendeu uma demanda dos senadores governistas para manter aquele dispositivo que prevê a proteção dos direitos de criadores de conteúdo, obras artísticas, enfim, essa sempre foi uma preocupação de vários artistas e quem produz conteúdo. Como essa regulamentação deve proteger os direitos sobre essas obras? Traz para a gente algum exemplo prático. Perfeito. É um item crucial, principalmente para os criadores de conteúdo e todo mundo que produz propriedade intelectual. Porque no mundo inteiro até então, nós vemos um grande conflito, embate em torno de empresas produtoras de soluções de inteligência artificial, utilizando soluções e conhecimento de terceiros sem devido crédito, sem devida remuneração, sem realmente ter essa compensação. Então, especialmente quando se fala em IA generativa, é preciso primeiro saber que conteúdos estão sendo usados lá dentro e precisam ser conteúdos que têm essa autorização para ter esse uso. Então, essa é uma primeira barreira que é exposta, né, que é estabelecida. Se eu sou uma pessoa que produz, por exemplo, obras artísticas ou um escritor,
meu conteúdo, minha propriedade intelectual não pode simplesmente ser usada sem meu consentimento, sem que eu seja remunerada por isso. Assim como não seria, né, em outros tantos contextos. Com a IA não pode ser diferente. Agora, é importante lembrar à nossa audiência que a gente está tratando de uma aprovação que aconteceu no âmbito do Senado. Agora, esse texto segue para apreciação dos deputados. Agora, Lúcia, faltou alguma coisa? Tem algum item importante que acabou não sendo incluído nesse texto? Quais, por exemplo, são as demandas das empresas de tecnologia que não foram atendidas pelos senadores e que, presumo, tentarão exercer alguma pressão sobre os deputados, né? Acredito que a maior insegurança no momento jurídico para as empresas é a questão de barreira regulatória imposta e falta de clareza de como isso vai funcionar. Vou dar um exemplo muito específico. A gente tem, a PL estabelece a classificação dos sistemas de inteligência artificial com base em risco, ok? Só que classifica de uma forma muito ampla. Então, se eu tenho soluções de saúde, todas elas entram no mesmo balaio, por assim dizer, numa mesma categoria. O que estabelece uma abordagem generalizada, que coloca com o mesmo nível de risco, uma solução que aloca pacientes para quartos e uma solução que efetivamente consegue substituir o trabalho do médico no diagnóstico. Então, não há uma avaliação de níveis precisos de risco dentro de cada contexto. Isso acaba conflitando, inclusive, com o próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que estabelece essas soluções, como o prontuário falado no SUS, por exemplo, como sendo uma medida crítica, né, para a saúde pública no Brasil. E que essa nossa regulamentação de IA coloca como sendo algo que poderia ter altíssimo risco. E, portanto, grandes responsabilidades e necessidades que as empresas teriam que cumprir. Essa classificação específica, como ela de fato vai se dar, é um ponto de grande insegurança jurídica para as empresas. E difere um pouco de como outros países, como o Reino Unido, por exemplo, tem feito, onde é estabelecido um sandbox regulatório para que as soluções sejam tratadas em ambientes seguros, recebam esse feedback e, então, a nuance de cada caso possa realmente ser efetivamente considerada. O que não está acontecendo hoje no Brasil. Nosso tempo está terminando, tem mais 2 minutinhos, mas só para finalizar, em razão da agilidade, as mudanças na tecnologia, eu escutei muita gente falar, olha, talvez nem fosse o momento para criar um conjunto de regras para a inteligência artificial, porque ela se altera com muita rapidez. Queria rapidamente uma análise sua, se corremos o risco de em breve ter de atualizar essa legislação em razão das muitas mudanças da inteligência artificial. 2 minutinhos, por favor. Essa é a única certeza que nós temos, sim. A legislação vai ter que ser alterada porque a tecnologia muda muito rápido e o maior receio é que a tecnologia anda, a legislação permanece. Esse é um caso único que a legislação ela veio num momento ainda cedo, por assim se dizer, né? A gente fala de IA generativa não faz muito tempo, e IA no geral faz bastante tempo. Mas sim, a tecnologia vai evoluindo, não sei se tem um entendimento muito claro de em que direção isso está indo e a legislação vai ter que se adaptar, com certeza, para conseguir contemplar as novas nuances. Regulamentação da inteligência artificial em destaque. Nessa entrevista, conversei com a Lúcia Mess, vice-presidente da IPM Sistemas e Engenharia Eletrônica, a quem eu agradeço demais pela participação. Lúcia, seja sempre muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana, eu que agradeço.